Boa tarde, gente. Hoje o meu grupo, que é composto por Bianca Lemes, Camille Takekoshi, Rayane Cristine, Lívia Souza e eu, Bianca Balbino, vamos apresentar o estudo de caso da empresa Moinho Globo. Espero que gostem. Sobre nós. Moinho Globo. Nasceu em 1954 em Sertanópolis, no Paraná. Tudo começou a partir do esforço e do pioneirismo de uma família de origem italiana formada por pessoas dedicadas e trabalhadoras que construíram o primeiro moinho do norte do Paraná. Foram responsáveis também por trazer as primeiras sementes de trigo, plantar, incentivar o plantio, impulsionando assim uma nova cultura naquela região. Eles nos relatam que não foi nada fácil porque faltavam recursos, eles não tinham uma condição muito boa financeiramente, mas que sobrava união e força de vontade e um desejo incansável de oferecer sempre o melhor produto. Uma empresa familiar que hoje já está na quarta geração à frente do negócio, com executivos que trazem no DNA a tradição e a paixão pelo setor moageiro. Uma empresa que valoriza as pessoas, a ética, a transparência e a inovação e busca sempre constantemente por expansão e progresso. O resultado desse trabalho chega às mesas dos nossos brasileiros com qualidade incontestável das marcas Globo, Família, Venturelli, em uma linha completa com mais de 130 produtos, incluindo farinha de trigo e derivados. MVVO. A missão do Moinho Globo sempre foi oferecer alimentos de alta qualidade e saudável e proporcionar o bem-estar e a felicidade dos seus consumidores. A visão: ser referência pelo respeito às pessoas e ao meio ambiente. Valores: respeito, ética, boa vontade, simplicidade, excelência, superação, zelo, criatividade, agilidade e segurança. Objetivos: planejamento, investimento, rumo às muitas outras décadas de sucessos que estão por vir. Em síntese, um sistema de produção é um conjunto de atividades e operações interrelacionadas envolvidas na produção de bens ou serviços a partir do uso de recursos, inputs, para mudar o estado ou condição de algo, para produzir saídas, resultados, outputs. Ao analisarmos a Moinho Globo, concluímos que o sistema de produção utilizado é o em massa. Em suma, é um sistema identificado pela produção em elevadas quantidades de produtos padronizados por meio de linhas de montagem. Esse modo de produção possibilita altas taxas de produção por funcionário e, ao mesmo tempo, disponibiliza produtos a custo e preços baixos, pois emprega uma alta proporção de máquinas em relação ao número de funcionários. Entretanto, oferta aos consumidores reduzidas opções de produtos e com pequeno grau de diferenciação. As etapas de produção ocorrem em uma sucessão prevista de um posto de trabalho para o outro. Também diz respeito à definição de um sistema de produção, o tipo de processo utilizado em manufatura de produtos e serviços, com características diferentes de volume e variedade. São eles: os processos que têm como resultado um produto são chamados de processos de conversão, uma vez que mudam a estrutura, formato ou composição inicial da matéria-prima. Já o que origina um serviço, processos de transferência, pois a transferência de conhecimento, know-how e ou tecnologia. Logo, a Moinho Globo, por ofertar produtos, faz uso do processo de conversão. Vale ressaltar que após o processo produtivo, há a saída dos chamados outputs. Elas são basicamente duas: fabricação ou manufatura de produtos, quando se trata de uma saída tangível, que pode ser estocada e transportada, ou geração ou prestação de serviços, quando há a saída intangível, consumida simultaneamente com a sua produção, onde é indispensável a presença do consumidor e não pode ser estocada ou transportada. No caso da nossa empresa, a Moinho Globo, ela faz uso da saída de fabricação ou manufatura de produtos. Bom, falando agora sobre o sistema de produção da empresa Moinho Globo, a empresa ela foi inaugurada no ano de 2017. A nova unidade de produção do Moinho Globo opera com o maquinário da marca suíça Buller. São dois diagramas de moagem que somam a capacidade de processamento de 600 toneladas por dia. Com essa ampliação,
A empresa totaliza agora uma capacidade diária de produção de 1.050 toneladas, estando entre os 3 maiores moinhos do estado. E o projeto contempla ainda a previsão de uma terceira linha de moagem, que vai ampliar a capacidade por até 1.000 toneladas por dia. A nova unidade da Moinho Globo traz vários diferenciais em tecnologia e sustentabilidade. É uma planta com alto nível de automação e todas as operações de moagem, limpeza de trigo, ênfases e receitas de produção são controladas pelo software Winkles da Buller, diretamente da sala de comando dos moleiros. Com foco na segurança alimentar, a empresa implementou separadores magnéticos, plancifers de controle, desinfetadores de farinha e detectores de metais. Todas as tubulações dos moinhos são em aço inox, polidas por dentro e por fora, importadas da Turquia, o que garante mais segurança e facilidade de limpeza. Todas as linhas de ênfase têm sistemas integrados de ordem de produção e rastreabilidade. A capacidade do armazenamento de produto acabado é de 4.000 toneladas, podendo chegar a 8.000 com o sistema de paletização. Com a iluminação toda em LED, a empresa estima uma economia de energia de cerca de 20%. Venturelli também frisa a utilização do máximo possível de luz natural e a capacidade da água da chuva para vários usos. O reservatório tem capacidade para 300.000 litros. Ao deixar a presidência aos 56 anos, Giancarlo Venturelli, ou Gianzão, como é conhecido entre os colaboradores, somou nada menos que 40 anos de trabalho no Moinho Globo. Como começou muito jovem, ele passou por todos os setores da empresa, desde o recebimento do trigo, moagem e até o seu processo de fabricação. Ele assumiu a presidência no ano de 2006, sucedendo seu antecessor Mário Venturelli, com quem já contribuiu para a empresa desde 1991. Ambos sempre priorizaram a modernização da empresa. Entre os grandes marcos da gestão de ambos, eles destacaram a construção da unidade industrial inaugurada em 2017, em uma área de 150.000 metros quadrados, sendo um dos mais modernos moinhos do país, com capacidade média de 6.000 quilos dia, podendo chegar a cerca de 1 milhão de quilos dia. Atualmente, o Moinho Globo conta com 230 colaboradores diretos e em 2020 alcançou um faturamento de 271 milhões. O planejamento sucessório do moinho foi estudado há vários anos, com iniciativa de Mário Venturelli. Consideramos que o planejamento sucessório é fundamental quanto à continuidade da empresa para as próximas futuras gerações. Frisa Paloma Venturelli. Bom, falando agora sobre a localização e planejamento de capacidade, a nova planta de Sertanópolis ainda está funcionando com 70% da capacidade instalada, mas a plena carga pode chegar a 600 toneladas por dia, que dá 219.000 toneladas por ano. A fábrica mais antiga está situada no mesmo município, rodando com 40% da capacidade total, de 450 toneladas por dia, que dá 164,2 mil toneladas por ano. Falando agora do projeto do produto e do processo, a empresa Moinho Globo tem uma variedade de produtos, mas para essa análise de produção será colocada em pauta a farinha de trigo Globo. A farinha de trigo tipo 1 Globo é um produto tipificado para cada tipo de embalagem. Ela é feita especialmente para massas, bolos, doces e os mais finos quitutes, sendo um produto destinado tanto para uso doméstico quanto para confeitaria. A farinha é obtida a partir de cereal limpo, degerminado com teor máximo de cinzas de 0,80% base seca e com umidade máxima de 15%. Os processos da produção são, primeiramente, a limpeza do trigo, por meio de sucção por ar e peneiração para tirar o pó e a palha, umidificação para que sua casca amoleça, polimento para eliminar de vez o pó, trituração para iniciar a separação do endosperma da casca, peneiração para continuar a separação do endosperma e da casca e, por último, a separação para liberar o endosperma da casca, resultando na farinha de trigo. Funções táticas. Arranjo físico de instalações da Moinho Globo. A planta recém-construída é totalmente automatizada e as máquinas são controladas por um software. A tubulação por onde circulam as farinhas, adquiridas da Turquia, é toda em aço
inox polido por dentro e por fora e tem o objetivo de preservar a característica do produto e facilitar a limpeza. O sistema de circulação da farinha é todo pneumático, com uso de ar para transportar a mesma. Como responsabilidade sustentável, a nova unidade tem 100% da sua iluminação em lâmpadas LED, representando uma economia de 20% no consumo de energia elétrica. No último andar, foram instalados filtros que evitam a emissão de poluentes no ar. Nas moegas, onde o trigo é descarregado pelos caminhões, foi implantado um sistema de aspiração do grão, reduzindo a poeira gerada no tombamento do caminhão. No projeto e medida de trabalho, temos que a empresa, desde sua criação, tem muitos projetos voltados à sociedade e relacionados ao meio ambiente. Ocorre o incentivo do trabalho voluntário para com os funcionários, a criação de uma ampla área verde na sede da empresa e uma carteira de benefícios muito superior à média do setor, um plano de previdência privada e programa de participação nos resultados. Por essas e outras razões, o Moinho Globo é destacado entre as melhores empresas do Brasil para se trabalhar, integrando desde 2011 o ranking da consultoria global Great Place to Work. Falando também da previsão de demanda, desde 1967, o Moinho Globo já contava com uma grande demanda e precisava aumentar o seu espaço. Nessa época, a produção era equivalente a 40 toneladas por dia. Atualmente, a produção equivale a cerca de 600 toneladas por dia, demonstrando o alto número de demanda da empresa. Funções operacionais. A Moinho Globo utiliza um recurso chamado PCP, que é a sigla para Plano de Controle de Produção, que corresponde a um sistema de gerenciamento de produção. O objetivo desse método é prever, controlar e otimizar a utilização de recursos, do tempo e de habilidade dos colaboradores, e assim melhorar todo o processo produtivo da empresa. Desta forma, o PCP facilita a gestão de todas as etapas do trabalho e da tomada de decisões. O método PCP integra todos os processos da empresa, sistematizando as informações de todos os setores para alcançar melhores resultados. O setor de vendas, por exemplo, precisa saber a quantidade de produtos em estoque, que depende dos dados da linha de produção, e assim por diante. Este método é conhecido por ter três pilares essenciais, que é a programação, o planejamento e o controle. O planejamento não é uma novidade para a gente, né? Que os gestores, independentemente do tipo de indústria e de seu porte, suas etapas produtivas serão atreladas a uma série de fatores que podem variar de acordo com o produto final que deve ser produzido. Além disso, é importante ressaltar que, de acordo com a época do ano, com os fatores externos ou internos, tem o potencial de afetar o mercado e a demanda pelo produto em questão, então ele pode variar. A etapa de planejamento do PCP visa analisar esses pontos, essas tomadas de decisões, tipo qual item será fabricado, a quantidade que será fabricado, o melhor momento para ser fabricado e assim por diante. Aí tem a programação. Uma vez que tantos produtos quanto a quantidade em que eles serão produzidos e o momento em que a produção deve ocorrer são definidos. E a etapa de produção consiste basicamente no mapeamento de todos os recursos e processos que devem ser implementados no fluxo de produção. A finalidade dessa etapa é garantir que os insumos da indústria e seu maquinário e o tempo de trabalho de seus colaboradores sejam utilizados de modo mais inteligente possível. Já o controle é para que, por bem mais sucedidas que tenham sido as etapas anteriores, a operação de uma indústria é um processo complexo, que está sujeito a erros, né? De modo em que sempre pode ser otimizado. Por essa razão, a etapa do controle tem a finalidade de monitorar o fluxo de produção para verificar a sua eficiência. Controle de qualidade. Compreende um conjunto de ferramentas muito importante para a obtenção e manutenção e melhoria de qualidade de produtos e serviços produzidos por uma organização. Na Moinho Globo, o controle de qualidade é um método adotado para mensurar a qualidade dos serviços e produtos oferecidos para certificar que eles estão de acordo com as especificações técnicas. Neste cenário, a indústria requer um cuidado ainda maior.
Exige qualidade total, não tolerando desperdícios nem falha. Ela exige em que todos os processos produtivos, os colaboradores estejam conscientes e comprometidos com a satisfação do cliente. As indústrias alimentícias requerem que todos os envolvidos no processo produtivo sejam capazes de gerar um produto que atenda às necessidades do consumidor e que esteja em conformidade com as disposições legais, observando-se todas as etapas, desde a colheita até o produto final. Cada fase do processo de qualidade alimentar tem como objetivo principal atender e assegurar a saúde do consumidor, evitando assim que contraia qualquer enfermidade. Exige também a descrição detalhada das características dos alimentos, como gosto, cor, valores calóricos, entre outros. O controle de estoque. Controle de estoque, usamos um recurso chamado MRP, que significa Material, Requerimentos e Planejamento. Metodologia de cálculo utilizada para planejar quais matérias são necessárias para suprir a demanda da produção e a quantidade e em que momento. A lógica do sistema MRP é conhecida como programação para trás, porque ela parte do produto acabado e realiza um cálculo das datas em que a etapa de produção precisa começar e terminar, quais os materiais e as quantidades necessárias para cada uma dessas etapas de trás para frente. A partir dos produtos acabados, informados no plano mestre de produção, é feito um cálculo para trás para determinar as datas em que as etapas do processo de produção devem começar e terminar. Logo após, é feita uma explosão da estrutura de cada produto. Lista de materiais para determinar as matérias-primas, componentes e subprodutos necessários em cada etapa, considerando assim os saldos de estoque utilizados e os itens em processo. O MRP indica quais componentes e matérias-primas são necessários para suprir em cada uma das etapas de produção em um determinado período, com as suas respectivas quantidades e datas que deverão estar disponíveis. Análise do processo de produção. Bom, uma das técnicas aplicada na análise do processo de produção, que pode ser observada na linha de produção da empresa, é o Just in Case, que é uma gestão de estoque que se programa a partir de uma previsão de demanda, de modo a evitar que mercadorias fiquem obsoletas no estoque, mas que também se previne contra fatores que podem, entre aspas, surpreender a empresa. Como estamos falando de alimentos, ou seja, de uma data de validade estabelecida, é importante que não haja um número excessivo de sobras, evitando desperdício, que iria contra a política de sustentabilidade da empresa. Em contrapartida, é necessária uma produção em massa para suprir a grande demanda recebida. O foco da Globo está nos produtos como a farinha de trigo, mistura para bolos, mistura para pães especiais, farinha de trigo integral e farelo de trigo. Conta ainda com a comercialização do açúcar. Apesar de existir essa variedade de produtos, o sistema de produção da empresa se encaixa no sistema de produção em massa, por causa das elevadas quantidades de produtos padronizados por meio de linhas de montagem. Inaugurada no ano de 2017, a nova unidade de produção do Moinho Globo opera com maquinário da marca suíça Buller. São 2 diagramas de moagem que somam a capacidade de processamento de 600 toneladas por dia. Com essa ampliação, a empresa totaliza agora uma capacidade diária de produção de 1.050 toneladas, estando entre os 3 maiores moinhos do estado. Todas as linhas de envase têm sistemas integrados de ordem de produção e rastreabilidade, e a capacidade de armazenamento de produto acabado é de 4.000 toneladas, podendo chegar ainda a 8.000 com o sistema de paletização. Desde a construção, o planejamento e a produção, o Moinho Globo zela pela modernidade e qualidade. Com a iluminação toda em LED, a empresa estima uma economia de energia de cerca de 20%. Giancarlo Venturelli também frisa a utilização do máximo possível de luz natural, a captação da água da chuva para vários usos. Esse reservatório de água tem capacidade para 300.000 litros. Além disso, conta com 230 colaboradores diretos e em 2020 alcançou o faturamento de 271 milhões de reais. Com isso, nós encerramos a nossa apresentação. Eu espero que vocês tenham gostado e conseguido absorver o conteúdo. Obrigada pela atenção.